É isso aí, a paz do Senhor Jesus, para você que está me acompanhando, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Papo de Porta de Igreja. O culto acabou e nós começamos a bater papo logo após o culto, tá? Sabe assim que começa o nosso Papo de Porta de Igreja. Primeiro episódio de começo de temporada, então estamos começando mais uma temporada do Papo de Porta de Igreja, já assumindo, né? Como eu já tinha falado com vocês, já assumindo aquele esquema, tá? Aquela estratégia que eu tinha falado para vocês. Tentei já há algum tempo aí chamar vários entrevistados e ainda não consegui uma entrevista completa, mas aí a gente vai seguir aquela estratégia que eu falei com vocês. Então a gente vai tentar manter o compromisso de soltar um episódio todo domingo, todo final de semana. A gente vai soltar um episódio do Papo de Porta de Igreja. Então eu tô aqui para começar a temporada com vocês, né? E o primeiro tema que a gente vai falar vai ser o tema do ano profético, tá? 2024 já começou, já estamos no mês de fevereiro, estamos chegando no finalzinho do mês de fevereiro e eu queria falar, né, abordar sobre o tema profético da comunidade evangélica Visão em Cristo, que o tema desse ano está em Salmo 108, verso 13, tá? É o tema profético para esse ano de 2024. Já tentei marcar entrevista aí com os nossos pastores, com os líderes também do ministério para falar sobre esse tema. E ainda o pessoal ainda não teve um tempo de agenda hábil para conseguir falar, mas como eu falei para vocês, a minha ideia aqui é que a gente mantenha esse compromisso todo final de semana com o nosso compromisso aqui do Papo de Porta de Igreja. Então eu quero pedir para você que está me acompanhando aí, não esquece, deixa o seu like, deixa o seu curtir, deixa o seu gostei, aonde você estiver me acompanhando, seja no YouTube, seja lá no Spotify, no Deezer, favorita, deixa a sua avaliação, isso ajuda a gente pra caramba, tá? Você não faz ideia o quanto isso ajuda a gente, tá bom? Então, seguindo o nosso compromisso aqui, tá? A ideia aqui é seguir o nosso compromisso de continuar com o Papo de Porta de Igreja, tá? Mesmo que eu não consiga manter todas as minhas entrevistas planejadas. No passado, a gente tivemos esse problema de que eu tentei várias vezes marcar várias entrevistas e aí algumas das vezes aí a gente teve cancelamento na última hora, não conseguiu regravar, problemas técnicos e aí foi embora e o ano acabou e a gente gravou pouquíssimos episódios. Acho que a gente gravou 3 ou 4 episódios. Só que esse ano eu quero gravar um ano inteiro, começando agora de fevereiro até o final do ano. Se Deus assim me permitir, gravar todos os episódios aí do Papo de Porta de Igreja, tá? Então não esquece, deixa o seu like, deixa o seu gostei, tá? Isso ajuda a gente pra caramba. Então, a ideia era começar com os nossos pastores hoje, né? Com a primeira entrevista falando sobre o tema profético, sobre como eles tiveram esse tema, qual que é o propósito do tema profético, como veio essa revelação, qual que é o princípio, qual que é o fundamento, conversar um pouco sobre a referência bíblica, né? Que a referência bíblica está em livro de Salmos, né? Então é uma música, né? Teoricamente ela é uma música, né? Então a música, ela deu ali o embasamento para o tema profético desse ano. Então a ideia era essa, e logo depois a gente já emendar com os líderes do Ministério Semear, Ministério de Adolescentes, emendar. Eu estou tentando ainda entrevistas nesse sentido. Se a gente conseguir alguma coisa, eu venho aqui, a gente solta, não importa o que já tenha acontecido, a gente vai soltando conforme for dando, tá bom? Mas a gente até conseguiu gravar com os líderes dos adolescentes. Um beijo aí para a nossa irmã Emily e para o nosso irmão Adriano, que a gente conseguiu gravar, só que teve um problema técnico com a sala que a gente estava e eu não consegui gravar bem certinho. Então a gente perdeu ali quase 1 hora de entrevista, tá? Espero que eles consigam um tempo aí para gravar comigo de novo. Só que como a gente não conseguiu ainda tempo para gravar com o nosso pastor Lucas, com a nossa pastora Marineide, nem com os outros líderes, então vai ser só eu por enquanto nesse monólogo. Espero que você goste, deixa aí nos comentários, vai interagindo comigo, deixa aí o seu ponto de vista sobre esse tema. Então o tema desse ano, ele é o tema do ano profético para a igreja lá, é Ano de Proezas, tá? Ano das Proezas, tá falando certinho agora, Ano das Proezas é o tema profético aqui para esse ano de 2024 na comunidade evangélica Visão em Cristo, tá bom? A gente já passou o primeiro mês, estamos chegando agora no finalzinho do mês de fevereiro e eu queria
falar com vocês sobre esse tema profético, tá bom? Então, espero que você goste. Lembrando sempre também, o tema, ele tá na referência bíblica de Salmos 108, verso 13, tá? Em Deus faremos proezas. É simplesmente esse verso, tá? Simplesmente esse verso. Eu dei uma lida nesse verso, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre a coluna que eu escrevi lá no nosso site, tá? Se você não ouviu essa coluna, quer dizer, ouviu não, se você ainda não leu essa coluna, você pode acessar o nosso site, que é o comunidadevisãoemcristo.com.br/rádio, e lá você vai encontrar a minha coluna falando porque eu não acho que esse seja um bom tema, tá? Tá lá, eu quero pegar um pouquinho desse artigo, mais algumas outras coisas que eu estudei aqui e eu queria compartilhar com você, tá? Estamos saindo agora do culto, a ideia é que o culto acabou agora, o culto de domingo, né? O culto com a família. Se você não ouviu, se você está ouvindo agora no YouTube depois, você pode participar dos nossos cultos ao vivo, tá? Eles são transmitidos pelo aplicativo da rádio. Você pode baixar o aplicativo Rádio Visão em Cristo, tá? Procurar na Play Store Rádio Visão em Cristo e você vai poder baixar o aplicativo e ouvir o nosso culto da Comunidade Visão em Cristo, o culto com a família, que começa às 18h30 e acaba às 8h40, 9h40, dependendo, tá, do momento. Mas eu acho que é mais às 9h40, tá? Então você pode ouvir. E assim que acaba o culto, a gente já entra com a transmissão do Papo de Porta de Igreja. Porque você sabe como que é, o culto acaba e os crentes ficam tudo conversando na porta da igreja e não vão embora, né? Então aí sim, a nossa ideia é bem essa. Acabou o culto e a gente já vem aqui para bater um papo, tá? Já te dei todos os avisos. Você também pode abaixar agora o aplicativo da própria Comunidade Visão em Cristo. Então você pode procurar a Comunidade Visão em Cristo. Você também vai achar na Play Store o nosso aplicativo. E lá também você pode ouvir os nossos cultos ao vivo e também o nosso papo de porta de igreja, tá? Gente, para começo de conversa, esse tema, ele é um tema bem complicadinho, né? É um tema, assim, que vai na veia, né? Um tema logo depois do tema do ID. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir aqui nos comentários, mas um tema que vai logo depois do tema do ID, né? A gente tivemos aí o tema ID no ano de 2023 e agora, em 2024, nós estamos com o tema Ano das Proezas. Cara, e que tema é esse, cara? Eu tava lendo sobre esse tema, entendendo o que significa a palavra proeza, tá? Entendendo o que significa a palavra proeza e quais são os pesos que ela tem. Comenta aí, o que você acha que é pra você, o que significa pra você proeza? O que significa pra você fazer proezas, tá? Comenta aí nos comentários enquanto a gente tá esperando o pessoal chegar, tá? Enquanto a gente tá esperando aí o pessoal dar uma chegadinha, vai comentando o que você acha que é fazer proezas, tá bom? Comenta aí os comentários para dizer para mim o que você acha, o que quer dizer proezas, tá bom, gente? E você que está assistindo depois, você pode deixar aí nos comentários também, que vai ser bem legal. E a nossa equipe aqui vai te interagir, vai te responder. Também eu posso entrar lá nos comentários do YouTube e também te responder, tá bom? Gente, esse tema, ele é um pouquinho complicado, porque proezas, cara, é uma coisa... Não é uma coisa simples que você consegue fazer, tá? Porque... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês... deixa eu ver aqui, gente. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Eu deixei separado aqui. Que eu tava procurando sobre esse assunto. Algumas coisas que eu queria anotar. É sobre esse tema, proezas, tá? É muito bonito, né? A parte bonita, a parte romântica disso, da palavra proezas é muito legal, mas ela tem, de certa forma, uma profundidade, né? Pera aí, gente, que eu tô procurando a minha anotação aqui. Eu achei que tinha deixado pronto, mas não deixei. Tá? Calma, só um segundinho, que é o tempo de eu achar aqui. Somos só eu, né? Então eu fico com essa dificuldade aqui pra fazer tudo, tá? Vamos lá. Quando você vai procurar o tema proeza, quando você vai procurar esse tema, tá? Para você estudar, para você saber o significado da palavra, diz assim, você procurar no Pai Google, diz assim, proeza é um substantivo feminino que significa realizar algo em comum,
difícil ou que nunca feito antes. É também usado ironicamente quando alguém faz algo muito estúpido ou vergonhoso. Muito estúpido ou vergonhoso. Desculpa aí, gente, eu tô um pouquinho nervoso sem prática, né? Faz muito tempo que eu não faço essas lives. Vamos de novo. Então, proezas. Você falar sobre proezas, quando você pensa em proezas, é algo que significa realizar algo incomum, né? Difícil ou que nunca foi feito antes. Então, quando você pensa nisso, né? Duas coisas que vêm na minha cabeça que esse ato de fazer proezas não é qualquer pessoa que consegue fazer, né? Não é para qualquer um, porque proezas são coisas que as pessoas fazem que são de certa forma incomuns, né? Então não é qualquer um que consegue fazer, só pessoas específicas conseguem fazer. E aí que está o primeiro ponto, né, dessa minha reflexão, desses meus pensamentos, é que proezas é algo que não é para todo mundo, todo mundo não consegue fazer. Só que o elemento aí que faz ser diferente é que Davi, eu não sei se foi Davi que escreveu, não deixei aqui nas minhas anotações, mas o salmista em questão, ele diz assim, olha, em Deus faremos proezas. Então ele está atribuindo que por si só ele não consegue fazer proezas, mas em Deus ele conseguiria fazer proezas. Então o segredo dele conseguir fazer proezas era... o segredo para ele conseguir fazer proezas não estava nele mesmo. O segredo para ele conseguir fazer proezas estava em Deus. Então ele conseguiu fazer proezas porque Deus era a sua fortaleza. Então quando ele consegue fazer proezas, quando ele alcança algo inalcançável, né? Quando ele se torna rei, né? Quando ele vence o gigante, quando ele faz coisas extraordinárias, não é por si só, é porque Deus é a sua fortaleza, né? E aí tem aquele versículo que a gente conhece de cor salteado, né? Muitos cristãos aí, muito pessoal que está me ouvindo agora já conhece esse versículo. É que nosso Deus, né? Tudo posso, né? Naquele que me fortalece, né? Tudo posso. Deixa eu até anotar aqui. Tudo posso, né? Naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. E aí é que está o ponto. O segredo de Davi não era que Davi ele era extraordinário por si só. O segredo de Davi é que em Deus ele conseguia fazer proezas, tá? Em Deus ele conseguia fazer proezas. Filipenses 4 do 11 ao 13 diz: sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura como em ter fome, tanto em ter abundância como aparecer necessidades. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esse pensamento, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir nos comentários. Esse pensamento de Paulo é muito interessante e que se encaixa diretamente à reflexão, a quando a gente pensa que o salmista escreveu: em Deus posso, ou em Deus faremos proezas. O salmista está atribuindo tudo o que ele conseguiu fazer, tudo o que ele conseguiu alcançar, não na sua própria força, mas tudo o que ele conseguiu alcançar, ele atribuiu ao Senhor. Então o segredo aqui, né, quando a gente pensa em proezas e que é algo inalcançável, é algo que não é todas as pessoas que conseguem fazer, são coisas extraordinárias, como, por exemplo, subir o pico do Monte Everest, ser uma grande influência para a sua época, ou para a sua sociedade, ou para a sua comunidade, sua comunidade. Então, ser uma influência para as pessoas que estão ao seu redor. Não são todas as pessoas que conseguem fazer, mas as pessoas que conseguem fazer e conseguem influenciar as pessoas para Cristo não são porque elas conseguem por si mesmas, mas porque Cristo é a sua fortaleza. Então, quando o Paulo ele diz
e ele sabe estar em todos os momentos, aqui ele está se falando em momentos bons e momentos ruins, né? Mas ele sabe que tudo isso, quem o fortaleceu para continuar foi o próprio Deus. E eu acredito que isso pode se aplicar a esta reflexão, ou a este versículo do tema profético de 2024 para a comunidade de Visão em Cristo, que é: em Deus faremos proezas. Não é que nós, por si só, conseguiríamos fazer alguma coisa, né? Homens extraordinários que passaram por esse mundo, homens extraordinários que alcançaram coisas e fizeram feitos extraordinários dentro da Bíblia. Vamos começar por dentro da Bíblia. Homens que fizeram coisas extraordinárias, como fazer o mar se abrir, curar cego, curar coxo, né? Fazer milagres extraordinários não foram por si só, mas foi porque Cristo estava na sua vida, porque Cristo o fortalecia, Cristo estava com eles. Então, por ter Cristo em sua vida, porque ter Cristo como refúgio, como ter Cristo como sustento às suas vidas, eles conseguiram fazer proezas extraordinárias. E quando eu comecei a ler, o que me veio à mente quando eu comecei a ler esse assunto de proezas, eu fui tanto ler de pessoas que fizeram proezas no período bíblico, né, de referências bíblicas, até pessoas que fizeram proezas fora da Bíblia, como Martin Luther King e outros personagens que a gente conhece, tanto da nossa comunidade cristã. Eu comecei a perceber que eu achei interessante, o que me chamou muita atenção, uma das histórias que chamou muita atenção, porque essa referência bíblica está em cima do texto bíblico de uma música, de Salmos. E aí veio logo na minha cabeça o maior salmista que a gente conhece e que a gente admira. Veio logo o salmista Davi. Né? O salmista Davi, o que ele fez, o quanto de músicas que ele escreveu e o quanto que ele conseguiu conquistar na sua vida ou na sua passagem pela terra até os dias de hoje. Seja cristão ou não, todo mundo conhece a vida ou conhece um pouquinho da história de Davi. Todo mundo sabe um pouquinho da história de Davi. Quem foi Davi, o que ele fez, Davi e Golias, conhece os seus grandes feitos, os seus grandes marcos. E aí eu comecei a pensar um pouco nisso, gente. Por que Davi conseguiu fazer essas coisas extraordinárias, né? E eu queria trazer algumas habilidades, né? algumas coisas, né? Para a gente conversar, alguns aspectos que fizeram Davi ser extraordinário em sua época e ser lembrado até os dias de hoje. Eu não posso garantir para você, ou não posso garantir para mim, que se a gente seguir todos esses passos, nós vamos ser igual a Davi. Mas eu posso garantir que você pode marcar ou ser um ponto de marco, né, relevante para a sua vida, para a vida da sua família, né, para a vida da sua parentela, que você nunca conseguiu. Por exemplo, você pode ser a primeira pessoa na sua família, na sua parentela, que conseguiu fazer uma faculdade. Você pode ser a primeira pessoa na sua família, na sua parentela, que conseguiu ter um negócio de sucesso, né? Você pode ser a primeira pessoa na sua família ou na sua parentela que realmente conseguiu abençoar toda a sua parentela. Então, quando a gente faz isso, pode ser coisas pequenas aos olhos dos outros, mas para as nossas vidas ou para a nossa história são marcos que influenciam. Então eu queria falar, e não são só marcos, né? Que são proezas, né? Proezas que foram alcançadas, que no decorrer da nossa história não poderia ser alcançado, mas através de Jesus Cristo nós somos transformados, nós somos alcançados porque Cristo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é quem nos sustenta, tá? Você gostou disso aí? Eu penso, quando eu comecei a estudar sobre isso, quando eu comecei a ler, veio logo o salmista Davi, porque se eu não me falha a memória, você pode me corrigir, tá? Eu não sou todo conhecedor da Bíblia, sempre estou lendo, sempre estou aprendendo, tá? Mas até onde eu me recordo aqui das minhas anotações, eu estou olhando aqui no celular, gente, aqui minhas anotações ficam aqui no celular, que Davi foi o cara que escreveu muitos salmos, né? Foi inspiração para várias pessoas na sua época. E por ser inspirações de várias pessoas, tanto na sua época quanto agora, fora da sua época, né? Tanto cristãos quanto não cristãos acabam conhecendo um pouquinho, né? Seja pouco ou muito, com profundidade rasa ou profunda, acabam conhecendo um pouco da história de Davi. E quando nós começamos a olhar a história de Davi, eu queria voltar com você quando a origem de Davi. Quando Davi é conhecido e quando Davi é citado na Bíblia e quando Davi ele começa a sua jornada, né,
de sair, como a gente fala na igreja, né? Quando muitos pregadores falam na igreja, sair de trás das malhadas, sair de trás das ovelhas do seu pai, ou sair de trás do esquecimento e ser trazido aos holofotes para a gente acompanhar a narrativa da história de Davi. E eu queria trazer alguns pontos que eu acho interessantíssimos quando a gente pensa sobre esse tema em falar em alcançar ou fazer em Deus proezas. E eu achei este personagem, que é muito conhecido por todos nós, então vai ser fácil da gente degustar e entender, né, que por Davi, ele não tinha capacidade de fazer nada por si só, mas através da palavra de Deus e através do que o Senhor tinha em sua vida, ele conseguiu fazer coisas extraordinárias. Eu queria usar este personagem para a reflexão dessa noite, para que nós dois, você e eu aí do outro lado, conseguimos trazer pontos de aprendizados para minha e para a sua vida, que nós saímos dessa conversa no dia de hoje com alguma coisa que a gente pode aprender com este personagem, porque Davi, a gente admira, a gente conhece, a gente sabe pouquinho, seja pouco ou muito da história de Davi, mas você conhece e sabe quem foi Davi. E isso é um marco extraordinário, né? Então isso é uma coisa, um efeito de proezas. Então esse efeito de proezas não foi alcançado por Davi só, mas porque sobre ele primeiro tinha uma promessa e também ele colocou a sua fé e as suas necessidades, ele buscou ao Senhor enquanto ele havia tempo ali hábil, ele sempre buscou a presença do Senhor. Então eu quero falar de alguns aspectos aqui que eu acho que vai ser interessantíssimo. Eu vou dividir com você alguns aspectos de Davi, né, que Davi tinha, né, que Davi conheceu, que Davi conseguiu, né, fazer marcos extraordinários em sua vida, não por si só, mas porque Deus, ele era na sua vida, né, porque ele tinha Deus, porque Deus fez ele chegar em lugares que por si só ele não chegaria. Nem por si, nem por contatos, nem por familiares ele não conseguiria chegar, se não fosse Deus abrindo caminho e abrindo passagem para ele passar, né. E falando em abrir caminho e abrir passagem, né, eu quero te convidar a você, meu amado irmão que está do outro lado aí, a acessar, tá, o nosso site, tá? Se você está vendo aqui pelo YouTube, conheceu a gente agora, eu quero te convidar a você acessar o nosso site, que é o comunidadevisãoemcristo.com.br/rádio, tá? É uma extensão do Ministério da Comunidade de Visão em Cristo e eu quero te convidar a você conhecer a nossa web rádio, tá? Programação 24 por 7, lá tem palavra, tem louvor, tem adoração, uma programação um pouco diferente do tradicional e eu tenho certeza que você vai gostar, tá certo, gente? Ó, beleza. Vamos falar sobre alguns aspectos ou algumas habilidades que eu vejo em Davi, né, que fez ele chegar aonde ele chegou, não por sua força só, mas porque Cristo, ele estava em sua vida. Porque Cristo, ele abriu, como eu vou dizer assim, ele abriu oportunidades para Davi, porque Davi sabia onde buscar o seu refúgio, sabia com quem ele podia contar. Então, a primeira coisa que eu vejo, né, que seria um impeditivo, né, que seria uma barreira que Davi ele não podia, por mais que ele pudesse ser um filho bom, ou por mais que ele pudesse ser uma pessoa boa, por mais que ele pudesse ajudar os próximos e não fazer o que era delegado a ele de qualquer forma, por mais que ele fosse uma boa pessoa, por si só ele não conseguiria chegar. Vamos começar e parar aqui, eu creio que, para não ficar cansativo para você que está me ouvindo do outro lado, eu acredito que para ele chegar ao título de rei, né? Se a gente começar ali na história, no começo, como vamos dizer assim, no princípio da queda de Saul, que quando o próprio Senhor rejeita o reinado de Saul e procura para si próprio um novo rei, né? Partindo desse princípio, né? Partindo desse ponto da história, a gente vai até quando Davi ele assume o seu reinado, né? Ele assume e se torna de rei de Israel de fato, né? Se a gente começar a pensar nas cronologias aqui, eu deixei um tema bem livre, eu não coloquei pontos aqui para não ficar preso. Eu estou tentando voltar aqui, me acostumar com esse negócio de gravação, de live, esses negócios aí. Então eu não deixei um ponto fixado, mas eu espero que você consiga me acompanhar e me entender, tá bom? Vai me deixando nos comentários aí que eu vou ficar de olho aqui e aí a gente vai batendo um papo junto, tá bom? Ó, quando o Senhor, ele diz na Bíblia que ele rejeita, né, o reinado de Saul e vai procurar um rei e designa Samuel para ir atrás deste novo rei. Samuel chega até a casa de Jessé, né,
que morava em Betel, se não falha a memória, tá? Quando ele chega na casa de Jessé à procura de um rei, e ele chega lá amando do próprio Deus, porque Deus disse a Samuel que lá na família de Jessé tinha alguém que ele queria ungir como o próximo rei de Israel, né? Primeira coisa que eu vejo, se a gente parar para pensar que nesse tempo bíblico em questão, o certo não era para ser Davi o próximo rei. No tempo bíblico, né, o tempo, se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá bom? O tempo da monarquia, nesse tempo, o próximo rei seria o seu filho primogênito, né? Não seria Davi. Então, se a gente olhar, não era para Davi ser rei. Por quê? Primeiro, né, não era filho de Saul. E não bastava ser filho de Saul. Segundo ponto, ele tinha que ser o primogênito de Saul. Então ele não tinha essas qualidades para ser o rei de Israel, para se tornar rei de Israel. Ele não tinha essas qualidades, ele não tinha esses atributos para ser o rei. Mas quando a gente vê que o Senhor ele rejeita o reinado de Saul e vai atrás de si próprio, o Senhor vai atrás de um rei para Israel, um rei que ele mesmo escolhe, ele vai atrás de Davi. Então quando Samuel chega na casa de Davi, né, a casa do seu pai, né, a casa de Jessé, a casa do pai de Davi, né, quando ele chega nessa casa, o pai fica sabendo que os profetas foi enviado por Deus para que dentro dos seus filhos fosse escolhido ali um rei para reinar logo após Saul, que era a promessa, que era a palavra, que era a promessa que tinha sobre os filhos de Jessé. Todos os melhores filhos de Jessé passam. E quando o profeta, se você lembrar da passagem, se você lembrar dessa passagem, a passagem vai dizer que o Jessé, ele diz que quando Samuel pergunta se tem mais filhos, Jessé diz que não tem mais, já passou todos. Só que é aí que vem o segundo ponto que eu acho interessante, né? Que se fosse por Davi só, nem a sua própria família abriria as portas da oportunidade para o próprio Davi, né? Ele não abriria, a sua família não abriria as portas para o próprio Davi. Só que o Senhor, ele sabe das coisas. E aí que começa o ponto, né? Quando a gente pensa em fazer proezas, quando nós pensamos em que em Deus faremos proezas, é que nós não precisamos fazer esquemas, nós não precisamos fazer conluios, nós não precisamos ter uma rede enorme de network para conseguirmos alcançarmos nossos objetivos. Não precisamos de nada disso. Quando nós colocamos ao nosso caminho nas mãos do Senhor Jesus, Ele é o que abre as portas. Porque se você parar para pensar, Davi ele não tinha condições humanas nenhuma para se tornar o rei de Israel. Davi ele não tinha nome, Davi ele não tinha network, Davi não tinha contatos, Davi não tinha família para que abrisse as portas para ele chegar ao reinado de Israel, né? Então o ponto é isso. A primeira coisa que eu vejo é que se nós queremos fazer proezas em Deus, primeira coisa, nós não temos que tentar fazer conluios ou acordos achando que da nossa rede de contatos ou que da nossa linha de amizade ou dos nossos familiares ou porque conhecemos alguém que está na nossa frente que pode nos alavancar, por si só vai ser o suficiente para que nós consigamos fazer proezas. Esse é o primeiro ponto. Então, se você tem, ou se eu tenho, né, se nós aqui, eu e você, estamos tentando, de alguma forma, usar a nossa rede de contatos, de alguma forma usar a nossa influência para conseguir alguma coisa em Deus, não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. Então, isso é até um dos pontos que eu começo a tocar lá no meu artigo. Você pode ler o meu artigo, eu vou ver se eu consigo deixar ele aqui na descrição, para que você possa ir lá no meu artigo e dar uma lida nesse artigo por completo, porque eu falo que existem algumas características ou algumas habilidades que só alguém que realmente tem esse propósito de que em Deus ele conseguirá ou ele fará proezas, só alguém que tem esse propósito alcançará ou terá essas características ou essas habilidades, porque a maior parte dos personagens bíblicos tiveram
característica ou alguma dessas habilidades para que conseguisse fazer proezas na sua época. Então, a primeira coisa é que eu vejo que Davi, por si só, ele não conseguiria de jeito nenhum ou de jeito maneira, né, de alcançar o reinado. Tanto é que a mesa, a Bíblia vai dizer lá na história da unção de Davi, deixa eu tentar pegar aqui para vocês. Espera aí, gente, deixa eu tentar pegar aqui para vocês. Espera aí que meu computador travou, tá fazendo muita coisa, coitadinho dele. Se a gente pegar aqui, vamos lá, vou te mostrar aqui, vou falar para você. Vamos lá. Eu deixei anotado aqui, gente, em algum lugar. Davi, ele não tinha condições nenhuma de se tornar rei, né? Davi não tinha condições nenhuma, não tinha ninguém para ajudar Davi a se tornar rei. Não tinha contato nenhum. Eu acho que você entendeu o meu ponto, né? Que eu tô tentando procurar aqui, gente, a minha anotação. Deixa eu ver, 1 Samuel 16, verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considereis a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, quando a gente olha nesse ponto, o que chamou a atenção de Deus para que... Olha que interessante. O que chamou a atenção de Deus para que para que Davi fosse escolhido por Deus, era o seu coração, eram as suas intenções, era o seu caráter, era aquilo que tinha dentro de Davi, os seus princípios, os seus valores, aquilo que ele tinha como precioso. Então, a primeira coisa que eu vejo, né, na verdade seria a segunda coisa, né, porque a primeira coisa a gente veio que, por si só, Davi não tinha capacidade nenhuma ou condições nenhuma de se tornar rei de Israel, se tornar o grande rei Davi, né? O grande, o majestoso rei Davi, o cara que fez e conseguiu alcançar coisas extraordinárias. Por si só ele não conseguiria. Então a primeira coisa é que a gente entende que se não for Deus em nossa vida, se não for o Senhor em nossa vida, não conseguiríamos alcançar proezas nenhuma, tá certo? Então o segundo ponto é que o que chama a atenção de Deus para a vida de Davi são o seu coração, o seu caráter, os seus princípios, os seus valores, o que ele tem como precioso, tá? O que ele tem como precioso. Eu não tô achando aqui o versículo que eu separei pra gente ler aqui. Eu não tô achando, pode ser que eu tô um pouquinho nervoso aqui, mas o que eu separei é que a Bíblia vai dizer que onde está o seu coração, está a sua riqueza. Onde está a sua riqueza, está o seu coração. Onde estava o coração de Davi? No Senhor. Onde estava o coração de Davi? Estava no Senhor. Então, a primeira coisa que chamou a atenção do Senhor sobre Davi, para que o Senhor abrisse as portas da oportunidade para Davi, foi que o seu coração estava no Senhor, tá? Porque em outras passagens onde a maior parte dos cristãos vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? E aí que tá, o coração de Davi estava em Deus. Então a primeira característica para que nós consigamos fazer proezas não está em nossos contatos, não está nas nossas redes, não está no nosso network ou no nosso poder de influência, nos nossos meios, nas nossas estratégias, naquilo que nós queremos fazer para impressionar. De forma alguma, a nossa estratégia ou o nosso principal foco tem que entender que se não for Deus, você não consegue fazer proezas. Se não for o Senhor, você não consegue sair da sua zona de conforto, você não consegue sair quebrar, né? Como que eu posso dizer? Você não consegue sair da forma ordinária para o extraordinário. Então você não consegue sair, porque por nós mesmos nós conseguimos sair do natural por ordinário. A gente consegue sair da nossa zona de conforto, a gente conseguimos aprender, conseguimos estudar, conseguimos até crescer até um certo ponto. Mas para conseguir fazer coisas extraordinárias, algo como que foi que eu expliquei aqui para você, como foi que eu disse aqui para você, espera aí, gente. Para fazer algo que está fora do comum, o que nunca foi feito antes,
Aí é que tá porque é um passinho além, é um passinho a mais, para dar esse passo a mais. Se não for o Senhor em nossas vidas, não vamos conseguir. Se não for o Senhor em nossas vidas, não vamos conseguir alcançar esse patamar de algo extraordinário. E como que Davi alcançou, né? Como Davi alcançou, porque o seu coração estava no lugar certo, né? Os seus princípios, os seus valores, o que ele acreditava estava no lugar certo. Então o ponto é exatamente esse, onde está o nosso coração. A primeira coisa é que nós achamos que só pelo nosso poder de influência, pelos nossos contatos, vamos marcar a história ou fazer algo que ninguém no nosso redor conseguiu fazer, estamos um pouco enganados, porque o que nós vamos conseguir fazer, que é o tema desse ano, é que em Deus, porque Deus nos fortalece, porque Deus nos sustenta, porque Deus abre o caminho para que nós podemos passar, vamos fazer essas coisas porque Deus está conosco, o nosso coração está em Deus, né? Então esse é o primeiro ponto, galera. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro ponto, né, que eu tinha estudado, e os dois primeiros pontos que eu fiquei refletindo foi que, primeiro, Davi não tinha condições nenhuma, seu pai não lembrava dele. A mesa, se você lembrar dessa passagem, a mesa estava posta e todos já iam sentar para se alimentar. Só que o profeta, ele diz assim, ó, ninguém vai sentar à mesa enquanto Davi não chegar. E tiveram que mandar chamar Davi. Davi teve que receber o recado, Davi teve que sair da onde estava, vir até onde o profeta estava, para que depois da unção eles fossem sentar à mesa. Olha que honra tremenda, olha que palavra tremenda. Então todos já tinham se esquecido de Davi, até mesmo seu próprio pai tinha esquecido de Davi, porque não achava que de Davi poderia vir algo extraordinário, mas o Senhor não olhava a altura ou a aparência, né? É por onde nós normalmente julgamos as pessoas. Quando nós lemos esse verso aqui, olha que interessante. Quando nós vamos ler esse verso aqui, de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, né? Primeiro livro de Samuel, se você quiser anotar para depois ler, 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, diz assim, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considerei a sua aparência nem a sua altura, vírgula. Olha que interessante. Não considereis a sua aparência ou a sua altura. Eu não vejo só a parte física desse versículo, né? Porque aqui ele está ressaltando as partes físicas dos filhos ali de Jessé. Mas eu vejo além da parte física, mas também o que eles poderiam representar. O que você está tentando dizer, Jonas? Estou tentando dizer que quando eu vejo a sua aparência, nem a sua altura, não só a parte física, eu imagino que também eles poderiam ter um pouco de influência, né? Eles poderiam ter atitudes de líder, né? Você sabe aquelas pessoas que têm a naturalidade para liderar. Você vê que as pessoas por si só são líderes, né? Que tem capacidade de influenciar pessoas. Você conhece esse tipo de pessoa? Então, que por si só já influencia as pessoas, já tem sempre pessoas junto com ela, já está sempre ali envolvendo alguém, sempre influenciando alguém. Então eu vejo que não só na parte natural, né? Eu não vejo só na parte natural, porque se nós fosse homens, como nós homens somos, né? Como pessoas somos, né? Nós vamos olhar essas qualidades. A pessoa que já tem a naturalidade de liderar, a pessoa que já tem a naturalidade de influenciar pessoas, talvez, né? Quando a Bíblia vai dizer para mais adiante, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui está dizendo que ele foi cheio do Espírito Santo. Isso é um pouco mais à frente. Mas eu vou... Se você achar a referência, pode marcar aí e colocar nos comentários, tá? Que diz que Davi era ruivo, né? Então, tipo, Davi, ele... quando eu vejo que a Bíblia está dizendo essa característica física de Davi, eu também imagino que é uma coisa que tem que se colocar aqui. Davi, talvez ele não tivesse todo esse espírito de liderança, essa característica natural. Tem pessoas que parece que já nascem com essa característica natural de liderar pessoas, de influenciar, de tomar decisões, de assumir a frente, de ir para coisa, para batalha e fazer a diferença. Só que aí que tá, que os homens olham para a aparência, né? Para a aparência e para a altura. Então, quem eles são, onde eles podem chegar, como que eles são, eles já têm
essa naturalidade de influenciar as pessoas, ele já consegue fazer tudo isso. Se fosse você, naturalmente colocaríamos essas pessoas como líder. Mas o Senhor vai dizer logo em seguida para Samuel. É uma conversa interna que está acontecendo entre Samuel e o próprio Senhor. Pois, aí o Senhor diz assim, pois eu o rejeitei. Então o Senhor está rejeitando essas pessoas. O Senhor estava rejeitando aqueles irmãos de Samuel, não me perdoa, gente, aqueles irmãos de Davi, porque para eles, para Samuel, até para o próprio Samuel, a aparência e a altura eram características relevantes, mas para o Senhor não foi o suficiente. Então, para nós, olha que interessante, olha que palavra poderosa. Para nós, o que nós achamos como características relevantes para o Senhor não é o suficiente. Que palavra poderosa. O que nós, vou até repetir, o que para nós achamos como características relevantes, né, importantes, para Deus não é o suficiente. Porque o Senhor rejeita, né, os irmãos de Davi ali, e diz o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, né? Aí a continuação da conversa do Senhor com Saul, de forma interna, diz assim o Senhor não vê como o homem vê. E aí vem logo em seguida, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E aí é que tá o ponto-chave dessa história, porque o Senhor, ele vê o coração do homem, né? O Senhor contempla o coração do homem, tá? O Senhor, ele tem um conhecimento de olhar os nossos princípios, as nossas intenções, ele sabe. Então, o primeiro ponto é exatamente esse, é um ponto marcante, exatamente esse. E quando Davi é ungido, eita gente, já falei bastante aqui, quando Davi é ungido aí, quando Davi chega na presença ali dos seus irmãos e o Senhor o honra através ali dentro da sua própria casa, né? O Senhor acaba honrando Davi, e Davi é ungido a rei de Israel, que é totalmente fora do padrão, totalmente fora do escopo. Por quê? Porque quando nós estamos no coração, quando o nosso coração está no lugar certo, quando as nossas intenções, né, estão no lugar certo, não importa se está no protocolo ou não está no protocolo, Deus, ele faz o que for necessário para que a sua obra, para que o seu plano se torne efetivo, né? A gente sabe que para Deus não existe nada impossível, tá? Então a palavra para mim, para você nessa noite, é bem nesse sentido. Que Davi, ele não tinha condições nenhuma de se tornar rei. Ele não tinha família para colocar ele como rei. Ele não tinha amigos para colocar ele como rei. Ele não tinha contatos para colocar ele como rei. Mas o Senhor abriu as portas onde não tinha porta, porque o coração de Davi estava no lugar certo. Só que o interessante, gente, o interessante dessa palavra, o interessante dessa palavra é que não foi imediato a posse de Davi como rei. Não foi imediata a posse de Davi como rei. Davi, ele foi ungido e foi honrado na sua casa, no meio da sua parentela, na sua família, ele foi honrado como rei, certo? E aí, na maioria das vezes, a gente podemos pensar, não, cara, logo em seguida, Deus matou Saul, o negócio aconteceu, e do nada, Davi se tornou rei, né? Eu tenho certeza que a maioria de vocês já sabe disso. Você acha que foi assim? Comenta aí, rapidão. Não foi assim. De forma alguma. Sabe o que aconteceu depois? Por isso que é o primeiro fator, né? Eu coloco aqui como um fator determinante para que o propósito ou o projeto de Deus para você fazer algo extraordinário não depende. Primeiro fator, o que vai te colocar, vamos dizer assim, como que vai, uma característica, né? Um atributo especial é que o seu coração tem que estar no lugar certo. Por quê? Porque logo em seguida, né, a Bíblia vai dizer que Davi, ele foi contratado para trabalhar para Saul. Olha que interessante. Mas ele não foi ungido a rei. Ele não era para ser o próximo rei logo depois de Saul. E ele foi contratado para servir Saul. Então, o primeiro ponto onde nosso coração, as nossas intenções vai ser testado onde nós seremos testados primeiro
como nós conseguimos servir, porque se o nosso coração não estiver no lugar certo, nós não teremos a capacidade de servir a quem você sabe que aquela posição, né, deverá ser sua ou deveria ser sua, né? A gente não teríamos condições de servir se o nosso coração não estivesse no lugar certo. Porque se Davi fosse malicioso, você concorda comigo que ele poderia arquitetar um plano para matar Saul, né? Arquitetar alguma forma de tomar o trono, ou fazer um conluio, né? Ou fazer um golpe, né? Para tomar a posição de Saul e se tornar o novo rei. Já estava ungido, Deus já tinha abençoado, era só tomar posse. E aí é que tá, né? Outra característica, por isso que naquele artigo que eu escrevi, mas vale mais um adendo aqui para você acessar o nosso artigo, que tá lá o meu artigo que eu escrevi, porque eu acho que esse tema não é bom para 2024. Vai lá que você vai entender por que eu acho que esse tema não é bom para 2024, tá? Porque se o coração de Davi não estivesse no lugar certo, se o coração de Davi não estivesse no lugar certo, ele não teria condições de continuar ou servir a Saul. Ele foi lá para servir. Ele foi se tornar, eu acho que se não me falha a memória, gente, copeiro do rei Saul. Mas o Senhor não tinha rejeitado o reinado de Saul, mas Saul ainda era um rei e sobre ele ainda existia uma palavra do Senhor. E o Senhor nunca vai contra a sua palavra. Então, se o seu coração não estiver no lugar certo, você vai querer tomar ou apressar coisas que Deus não disse que era para acontecer. Olha que interessante. Se você não estiver no lugar certo, seu coração não estiver no lugar certo, se o seu coração não estiver no propósito de Deus, você vai querer acelerar os planos de Deus. Você vai querer tomar o lugar de Deus e fazer do seu jeito. E Davi não foi fazer do seu jeito, porque a Bíblia vai dizer logo um pouco depois aí da unção de Davi, porque mais tarde, deixa eu ver aqui das minhas anotações, mais tarde Davi foi trabalhar para o rei Saul como escudeiro e tocador de harpa, quando os filisteus atacaram Israel. Davi derrotou o gigante Golias e se tornando um guerreiro famoso e popular em Israel. Saul ficou com inveja dele, porque tinha sucesso em tudo que fazia e tudo que fazia, e tentou matá-lo. Salmos não, gente, me perdoa. 1 Samuel capítulo 18, do verso 7 ao verso 9. Olha aí, olha que interessante, cara. Eu vou dar uma segurada, gente, porque eu já tô falando há bastante tempo. Mas esse é um tema de uma reflexão que eu fiz aqui, que eu tava estudando sobre essa palavra, e é muito poderoso, porque Davi, ele é ungido, ele vai trabalhar como copeiro de Saul, ele vai trabalhar como copeiro e tocador de harpa. Então, Davi, ele vai servir. Olha que interessante. Segunda característica, além do nosso coração estar no lugar certo, nós temos que ter a capacidade de servir as pessoas que você pode achar que você sabe, ou que você pode saber, porque nesse caso Davi sabia que o lugar de Saul não era mais o reinado. Mas sobre Saul tinha uma promessa, ele foi servir, olha que interessante, ele foi servir Saul até onde ele podia. Ele não levantou nenhum fio de espada contra Saul. Ele tinha oportunidade para matar Saul, a gente vai ver isso mais para frente na história. Se você continuar lendo essa cronologia da história, você vai ver que Davi tinha teve oportunidade de matar Saul, mas ele não matou Saul, porque o seu coração estava no lugar correto. Então, a mensagem que eu quero passar para você, meu amigo, e eu vou deixar mais palhinhas para o próximo episódio, porque eu não vou queimar tudo que eu tenho aqui agora, né, sobre esse assunto, tá? Porque se não tiver mais alguma outra coisa, tem que continuar fazendo esse podcast, né? Se você gostou, deixa nos comentários, comenta aí, compartilha, vamos compartilhar isso aí, que eu acho que vai ser bem interessante. Então, eu quero separar aqui 3 características pra gente fechar esse episódio do dia de hoje, né? Pra que a gente continue conversando semana que vem, se possível. Primeira coisa, Davi por si só ele não tinha condições de ser rei. Segunda, o seu coração tem que estar no lugar certo. O coração de Davi estava no lugar certo. E quando ele foi ungido, ele foi honrado lá no meio da sua família, ele foi servir Saul. Então, quando ele se tornou servo de Saul,
ele serviu Saul. E ele serviu muito bem, né? Ele não fez coisas pela metade, ou ele não fez coisas de qualquer jeito, e nem mesmo tendo oportunidade, ele não tramou contra Saul. Olha que interessante, quando o nosso coração está no lugar certo, quando nossas intenções estão no lugar certo, mesmo tendo oportunidade de fazer o mal, nós plantamos o bem, porque a Bíblia vai dizer o que você planta e você colhe. Então aí, o que vai acontecer? Saul, ele vai fazer Davi trabalhar para ele. Davi começa a trabalhar para ele. Davi começa a se tornar um servo para Saul. Então, Davi, e aí vem aquele episódio que a gente conhece, tá? Do gigante Golias. Todo mundo já ouviu falar de Davi e Golias, mas o interessante, eu não quero ficar aqui falando sobre essa história total de novo, mas o interessante é que Davi, ele vai fazer algo porque ele tinha total certeza, não de quem ele ia vencer. Mesmo que ele não vencesse, eu imagino que seria o mesmo pensamento de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ou Daniel, Azarias e Misael, se não estiver falando alguma coisa errada aqui, tá? Mas ele tinha mesmo, eu acredito que na intenção dele ele tinha mesmo, no coração dele ele tinha a mesma intenção, consegui falar, gente. No coração dele ele tinha a mesma intenção. Qual era a intenção, Jonathan? É que mesmo que o Senhor não o desse como vitorioso, ele não foi ali porque ele viu que ele poderia ser honrado ou que tinha algo extraordinário para a vida dele, não. Ele foi ali porque o filisteu, o gigante Golias, estava afrontando não só Israel. Ele se te continuasse afrontando só os homens de Israel era uma coisa, mas ele estava afrontando o próprio Senhor. E Davi tomou uma atitude e não se sentiu contente, ele se sentiu incomodado, se sentiu desaforado, essa talvez seja a palavra certa, para falar contra Golias e contra Golias, porque Golias estava desafiando o Senhor, e vem o grande episódio que todos nós conhecemos. E aí, a partir da onde que eu deixei anotado aqui, é que tudo que Davi, ele começou a fazer, começou a dar certo, ele começou a se tornar um guerreiro popular, e ele trazia as suas honras ao rei Saul, né? Ele trazia as suas glórias ao rei Saul, ele não desrespeitava o rei Saul, até o momento que de tudo que Davi fazia para o rei Saul, não, olha que interessante, Davi, ele não tentou matar Saul, Davi não planejou um mal contra Saul, Davi não planejou um golpe de estado contra Saul, Davi simplesmente continuou servindo e servindo muito bem a Saul, né? A quem deveria ser o trono de Davi, ele continuou servindo e servindo muito bem a Saul. Em tudo isso, ele se tornou bem e próspero em tudo que ele colocava a mão, tudo que colocava a mão dava certo. Só que aí o que acontece? Saul começou a invejar a Davi. Saul começou a invejar a Davi pelos seus feitos, pelas suas vitórias, pelas suas conquistas, porque o coração de Davi não estava na rua ainda agora. O coração de Davi estava no lugar certo. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse monólogo, né? Espero que vocês tenham gostado desse monólogo. Espero que semana que vem eu consiga trazer alguma entrevista legal com os nossos líderes aí da comunidade evangélica Visão em Cristo, ou com os nossos pastores. Então, com um tema apertadíssimo, tá? Porque a gente está em fase de construção também, a gente está quase finalizando lá o novo ministério, o novo templo lá da comunidade Visão em Cristo. Você pode acompanhar tudo que está acontecendo lá na rede social da própria Visão em Cristo, que é CE Visão em Cristo, tá? Você pode procurar esse @no Instagram, no Facebook, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo lá, tá? Então, se você quiser também ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na rádio, você pode procurar o mesmo @cevisãoemcristo.rádio, tá? Ou CE Visão em Cristo Rádio, tudo junto, você vai encontrar tudo da nossa web rádio. Espero que você tenha gostado desse papo de porta de igreja, pra gente refletir um pouquinho sobre o tema de 2024, que é em Deus faremos proezas. É uma lição que eu trouxe, que eu aprendi, né? Que é difícil a gente aprender esse tipo de lição, né? Que a gente, pra fazer proezas, não vai depender do que nós fazemos ou das nossas características, né? Ou das nossas habilidades. O que vai depender é onde está o nosso coração. O salmista Davi, ele mostrou pra gente onde estava o coração dele. Até, olha que interessante, a gente pular mais pra frente, eu vou dar até mais um gosto pra vocês, que eu voltei a estudar a biografia de Davi. Se a gente pular mais pra frente, ele vai mostrar de novo por que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque ele era especial de Deus? De forma nenhuma, ele era tão ruim quanto eu e você. Mas ele entendeu o segredo que dele era de estar no seu coração, estar no lugar certo.
estar no lugar certo, porque quando ele vai fazer o pior dos seus pecados, ele fala para Deus: ó Senhor, pode me tirar o reino, pode me tirar a riqueza, pode tirar tudo que o Senhor quiser, mas não tira de mim, não afasta de mim o seu espírito. Isso é uma prova de onde estava o coração de Davi, mesmo quando ele errou, né? Mesmo quando ele pecou, ele sabia o segredo. E eu tô te passando esse segredo, compartilhando esse segredo que eu achei na Bíblia. Eu tô compartilhando esse segredo para você, tá? Que é: onde está o seu coração? Tudo vai determinar. Primeira coisa que vai determinar se você está apto a fazer proezas ou não é onde está o seu coração. Onde está o seu coração? Na honra, na glória, na riqueza, nos bens? Onde está o seu coração? Ou seu coração está em Deus? Gente, é uma palavra poderosa, gente. Espero que você tenha gostado. Lembrando também, já vou acabar. Lembrando também que se você não é assinante, se você não assina o nosso clube de membros, Jonathan, para que serve o nosso clube de membros? Gente, o clube de membros, eu não quero... ele foi criado no intuito de a gente disponibilizar materiais para vocês, seja para você que é da parte do músico, né, parte musical, ou você que gosta de estudar a Bíblia, ter mais conhecimento. Todos esses aspectos a gente criou um clube de membros para oferecer para vocês, como agradecimento de vocês fazerem a manutenção do projeto da Rádio Visão em Cristo. Então, o nosso site, todas as nossas estruturas de hoje é mantida pelos membros patrocinadores da Rádio Visão em Cristo. Em troca, a gente fez um clube de assinatura com vários conteúdos exclusivos para vocês, grupo exclusivo, mensagens exclusivas, coisas adiantadas, bastidores, para agradecer a vocês, porque a gente não queria se tornar aquelas rádios chatas. Eu preciso... com todo respeito às outras rádios, por favor, pelo amor de Deus, mas eu preciso que você me ajude, senão a gente vai fechar amanhã. A gente acredita que por gratidão a gente vai conseguir chegar em lugares maiores. Então, se você não é assinante, aproveita, assina, seja um assinante por R$15 por mês. A gente atualizou o valor agora, são R$15 por mês, você já consegue ajudar essa web rádio a chegar mais gente. Eu quero contratar pessoas. Hoje a gente não tem condições de contratar pessoas, né? Que eu quero ter essa habilidade, essa condição de contratar pessoas, trazer mais pessoas para trabalhar juntamente com a gente, e a gente vai crescer, vai crescer bastante, tá bom? Então, se torne membro. O link para se tornar membro vai estar aí na descrição. Você pode se tornar membro e ajudar esse projeto a continuar, tá? Você se tornando membro, você consegue ajudar esse projeto a continuar. Lembrando também, você fala: não, Jonathan, eu não consigo fazer todo mês, mas eu quero ajudar de outra forma. Tem também a nossa lojinha. Você pode acessar o link da lojinha, vai estar aqui na descrição, que é o Rádio Store, né? Comunidade Visão em Cristo /Rádio Store. E lá você vai encontrar camisetas, vai encontrar outros objetos, que tudo ali que você adquirir ali vai ajudar esse projeto em questão, tá bom? Então acessa lá, camiseta, tá? A gente tem as camisetas ainda, a última leva do ano passado, que o ano passado foi o ano de Id, né? Então você tem as últimas camisetas lá para você pedir e ajudar esse ministério a continuar, tá bom, gente? Obrigado de verdade. Espero que você tenha gostado deste papo de porta de igreja. Até o próximo episódio, se Deus quiser, tá bom? A paz do Senhor Jesus. Tchau, obrigado, gente. A paz do Senhor.